Imagine-se em um culto. As luzes baixam. O pastor se aproxima, mas, desta vez, ele não prega, ele renuncia. Esse é Jason Ferrer, ex-pastor, hoje ateu militante, fundador do canal Além da Fé e autor do polêmico livro Por que Jesus mentiu sobre a sua segunda vinda. Um homem que ousou sair da bolha, encarar a verdade, romper com o sistema. Neste corte brutal do podcast do brabo Cauê Santos, você vai ver a anatomia da dúvida, a dor da ruptura e a coragem de enfrentar o sagrado. Canal Rebelião Ateísta, Rebelião Lixeira e o Cortes Rebelião estão aqui para fazer barulho. Prepare seu psicológico, cristãos e ateus. Isso é mais que opinião, é estudo de caso humano. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Eu, quando comecei a ler essas obras aí que você tem, algumas delas, comecei a ter esclarecimento. Eu cheguei pro meu pastor e falei: pastor, eu tô com um grandiosíssimo problema. Eu tô querendo me afastar. Ele: o que foi que houve? Jason, foi problema de pecado? A gente ora, a gente fala com Deus. Eu tava no gabinete pastoral, falando como eu tô falando com você aqui agora. E ele falou: cara, você não pode se afastar da obra de Deus, né? Porque eu trazia retorno para ele. E aí eu falei: olha, é muito pior do que isso. Aí ele falou: é fornicação? É ato sexual? É algum problema? Eu falei: não, é muito pior do que isso. Eu falei: pastor, eu não acredito mais em Deus. Falou pra ele, velho? Eu falei pro meu pastor. Ele falou: cara, isso é o demônio que tá colocando isso na sua cabeça. Se restaure. Isso o demônio realmente, muitas vezes, ele age de maneiras para tirar os homens de Deus da sua presença. Lembre-se de que Cristo falou que ele viria e enganaria muitos. Não seja enganado por ele, não. Mas eu sabia que eu estava sendo apenas uma peça. Então você saiu, na verdade, por conta que você deixou de acreditar mesmo em Deus. Não necessariamente por conta da máfia das igrejas. Não, não. Porque quando você está ali no meio, inserido... Você era de qual igreja, cara? Batista. Quando você está aqui no seu apartamento, você não consegue ver o prédio por completo. Sim. Mas eu tive a oportunidade de sair do prédio e olhei o prédio de longe e vi as rachaduras completas dele. Eu falei: isso aí vai desmoronar. Não dá pra eu ficar ali. Entende? Mas quando você tá no apartamento, tá tranquilo, olha. Você nem percebe que você está em tantos andares pra cima. Tá tudo muito estável. Mas quando você vai lá fora e olha as rachaduras e os abalos que tem lá, goteiras e tantas outras coisas, você diz: ih, rapaz, vai dar problema. Então, cara, eu procurei ser honesto comigo mesmo, para poder olhar essa situação e dizer: cara, eu não tenho como pregar Jesus para essas pessoas. Pobres, gente vulnerável, pessoas que estavam ali querendo uma mensagem, uma palavra, e as únicas palavras que eu tinha é que Abraão fez isso, Moisés fez aquilo, Deus vai fazer por você. Porque... E essa fé que você foi perdendo ao longo do tempo foi uma questão lógica e racional? Foi lógica e racional. Ou foi, tipo assim, porque é difícil, né, uma pessoa que acredita em Deus deixar de acreditar assim? É um processo, mas é um processo lógico. Porque não tem condições de você acreditar num Deus onipresente e ao mesmo tempo... Por que você acreditou por muito tempo? Como assim você está falando? Nesse Deus onipresente, mas que permite o mal, enfim. Não, eu não tinha essas questões filosóficas. Eu fui ter essas questões filosóficas e foi por elas que eu me afastei. Porque não teve sentido. Não, sim, eu entendo, mas então... E o mal você não tinha isso na sua cabeça antes? Não tinha. O que eu tinha era teologia. Filosofia liberta. Filosofia faz perguntas. Perguntas que você precisa raciocinar sobre elas. Se você não tiver a capacidade de ouvir as verdades da filosofia, acabou, querido. A teologia, ela existia na minha vida como um fundamento para que eu pudesse ter uma salvação. Mas a filosofia mostra por que essa salvação.
De onde vem essa salvação? E você precisa ser salvo de quê? Do quê? Como? Quem te salvou e de que salvou? E como é que você está hoje? Eu digo, eu não estou salvo. E outra, por que um pai precisaria matar seu filho para te perdoar? Para perdoar pecados? Por que um Deus precisaria de sangue de animal? Precisaria crucificar o seu filho para que ele pudesse sofrer a pior morte, Cauê? Quanto tempo que durou esse processo? Durou anos, cara. Anos? Anos, mas o processo... Começou a pulguinha atrás da orelha. Começou a pulga e aí foi pregando. O processo bem lento. Mas nos seminários, professores, inclusive, líderes, diziam, olha, não lê fulano, não lê Beltrano, não lê Cicrano. Aí eu ia ler exatamente isso que eles diziam para eu não ler. O que eles falaram para não ler? O Calbart, por exemplo, não lê Bultmann. Talvez sejam autores que você não conhece, que seja da teologia e que traz críticas, né? E não lê Nietzsche, por exemplo, não lê um Schopenhauer da vida, não trazer esses produtos, né, para a cabeça das pessoas, não inserir na nota bibliográfica esses pensadores, né? Mas sim tratá-los como filhos do diabo. Freud, Ludwig Feuerbach, né? Você tratar essas pessoas como desprezíveis, como homens que desacreditaram de Deus e que sofreram punições terríveis e que se você seguir o mesmo caminho, você vai se estrepar. Uhum. Mas eu vi que não é. Não é assim. Não é dessa forma. Você sofreu alguma opressão por conta da sua família? Totalmente. Ou por conta do ambiente que você estava por ter saído da igreja? Totalmente. Meus familiares viraram a cara para mim. Meus irmãos não falam comigo até o dia de hoje. Dia 4 de abril de 2025. Meus irmãos não falam comigo. Entende? Meus irmãos, nenhum deles. Tenho 13 irmãos. Por conta disso? Por conta disso. A minha mãe passou 1 ano sem falar comigo. Minha mãe disse que... minha própria irmã disse que para minha mãe não me receber em casa porque era maldição para ela. A minha tia falou para minha mãe, minha tia, que bem dizer... Com quanto tempo você deixou de acreditar e rolou tudo isso? Hoje você tem 42, você falou? 43. 43. Tô indo pra 44. Quantos anos você tinha? Cara, não lembro de datas exatamente, só lembro das circunstâncias que foram mais pesadas do que as datas. Mas o que faz o quê? 10 anos? Sim, exatamente isso. Só de ateu eu tenho mais ou menos uns 13 por aí, né? Mas de protestante militante, né? Aí eu tenho uns 4 mais ou menos que eu tenho de internet. Mas aí eles pararam de falar com você pelo fato de você começar a protestar. Sim. Na internet militar. Sim, não sim. pelo fato de você ter saído. Sim, a questão de eu ter saído é uma coisa. Eu saí, mas fiquei calado. Saiu. Tá, tudo bem, ele só mudou de igreja. Ele só tá vivendo um novo, né? Da vida. Daqui a pouco ele volta, igual o filho pródigo volta. Mas eu não voltei. Ao contrário. Eu abri canal pra protestar. Então fazem 4 anos que você não fala com seus irmãos. Faz, cara. Meus irmãos não falam. Entende? Então assim, isso tudo... Isso não te causa nenhum sofrimento? Rapaz, causa, porque isso faz parte, familiar, né? Eu me tornaria muito insensível se eu dissesse que eu não quero ter meus irmãos perto de mim, né? É muito solitário isso, né? Mas desde todo esse tempo que eu me afastei, que eu saí, eles viraram a cara. Pra mim, meus amigos me abandonaram, meus colegas, sabe, namoradinha, disse o quê? Você não acredita em Deus? Não tem condição. Você não chegou a tentar trocar ideia com eles, cara? Tipo, vamos conversar aqui e tal. Não tem conversa. O único que conversa ainda comigo é o meu cunhado, esposo da minha irmã, que conversa comigo, mas que estava muito tempo também sem falar comigo. Você entende? Então, quer dizer, então você entende que é muita coisa, cara, muita bagagem, assim, que você recebe de rechação, de exposição, de gente que acha que tá sendo amaldiçoado com sua presença. E aí você tava falando em off, né, que você teve que sair de Recife. Sim. Por conta do que tava acontecendo, que as pessoas, estavam riscando seus carros, pastores estavam te ameaçando. Meus carros não, só o meu carro só, viu? Coloca carros, as pessoas pensavam, estavam riscando seu carro.
pastores estavam te ameaçando, né? Um pastor, por exemplo, o apartamento que eu morava ficava num térreo. Então o que acontece? Então os meus vizinhos eram terrivelmente cristãos. Quando descobriram o meu canal, eles viraram d'água para o vinho. Porque assim, eu sou um cara educado, eu sou um cara tranquilo. Eu sou esse cara sério que você está vendo aqui, falando desses assuntos. Mas eu sou um cara muito tranquilo. Sou um cara cordial, gosto de ter amigos, colegas, trato bem todas as pessoas. Mas quando eles viram o canal, quando eles viram o que eu faço, como eu vou para as igrejas, como eu enfrento, faço os meus enfrentamentos e os desafios, aí pronto, aí realmente ficou difícil, porque a minha filha já passou a ser mal recebida pelas coleguinhas, porque as mães, entra pra casa, quero você com essa anátema não, anátema é maldita. Minha filha, com 10 anos de idade sendo maldita, uma criança, pai, mas ela tava brincando comigo, a mãe tirou ela da maior estupidez aqui, pai, sempre reclamações, pai, tava na casa de fulano e o pai dela mandou eu ir embora. Isso dá vontade de chorar, cara. Minha filha, eu tendo que explicar pra ela por um motivo. Isso dói em mim. Porque isso era algo que eu não queria pra ela. Mas dói em mim. Só em lembrar disso, cara. E você vê, cara, como é que é maldoso esse pessoal. Maldoso, cara. De colocar gente pra ir na minha casa, pra lascar mesmo com a minha vida. Pra nada, por nada. Só porque eu não acredito no que eles acreditam. O que eu posso pensar disso? Fala pra mim. Não tem, cara, como eu não falar com raiva de uma coisa dessa, não. Pra uma pessoa que tá ouvindo outra é uma coisa. Pra quem recebeu a chicotada e está te contando é outra coisa. E essas marcas eu carrego comigo, entendeu? E eu não tenho raiva dessas pessoas, eu tenho raiva das ideias que controlam essas pessoas e que maltratam Deus, descredibiliza essas pessoas, cara. A gente sofre pra cacete, mano. É pra caramba mesmo. Porque eles se acham dono da verdade. Eles acham que eles podem dominar tudo e que não é com eles, é contra eles. Isso tudo por causa de religião. E a gente tá cansado disso, cara. E eu preciso ter uma voz. Sabe? E eu prometi pra mim mesmo, falei, olha, o que Paulo fez pelo cristianismo, eu vou fazer 10 vezes mais pelo ateísmo. Sabe? Porque eu não quero que meus filhos futuramente sofram essas repressões. E nem seus filhos. Nem os filhos das pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Porque o que minha filha passou, velho, não foi brincadeira, não. E toda vez que eu lembro disso, cara, fica ruim pra mim, cara. Fica muito ruim, mano. É muita coisa na cabeça, irmão. O que essa droga de religião faz na cabeça da gente, cara? Pra sair dessa droga é muito ruim. É desintoxicar disso, mano. E os ateus sofrem pra caramba. Nas suas casas não pode falar que é ateu pra esposa, não pode falar que é ateu pra esposa, não pode fazer nada. Tem que ficar dentro de casa, calado, parado. Isso tem que acabar, mano. Isso tem que parar. A gente existe. A gente tem vida igual qualquer cristão, igual qualquer religioso. E precisamos existir, entendeu? Sem retaliações. Por isso que vem sua luta hoje. A minha luta é essa aí, cara. Não é dinheiro, não. Entendeu, cara? Se tiver dinheiro, só o fato de eu estar aqui são ajuda de amigos. Uns vão lá, pagam uma coisa, o Airbnb, o outro vai lá, ajuda. Porque confio na minha causa. Porque confio que eu estou aqui, porque eu tô justo nessa parada aqui, entendeu? Tô justo nesse pensamento. Eu não quero que minha filha passe pelo que ela passou de novo. É dolorido, irmão. Isso tudo por causa de uma ideia. De um Deus que nem aqui tá, preocupado com ninguém. Então, eu não quero... Nossa, eu nunca me emocionei em podcast nenhum, cara, em lugar nenhum.
sempre muito durão, né? Mas quando... Você pretende voltar a falar com seus irmãos? Cara, é o pensamento deles. Eles falam comigo no dia que eles quiserem. Eu não tenho um problema com eles. O problema é deles. O problema é da fé deles, não é minha. Entendeu? Eu não tenho dificuldade. Minha dificuldade é mais pro âmbito mais social mesmo, sabe? O que a gente passa no dia a dia, cara. Veja que os homossexuais eram apedrejados nas ruas, eram jogados de prédios, certo? Prédio abaixo. Eram esquartejados, baleados, fuzilados, mas conseguiram. E hoje você não consegue mais recriminar um homossexual. Eles conseguiram vencer a batalha deles. Os negros tinham que parar para um branco passar. Até 1930, 1940, segregação completa. Pessoas tinham que estar atrás, lá nos ônibus, quando tinha uma vaguinha para eles lá atrás. Era humilhação completa. E Deus estava vendo tudo aquilo. Mas eles conseguiram. Barack Obama foi pro poder. Do maior, da mais potente nação, né? E Barack Obama estava lá. As mulheres não podiam dirigir, né? Sabe quantas mulheres dirigem hoje? E presidem diversas instituições? Se fosse pela Bíblia, elas nunca teriam isso. Se fosse pelo Alcorão, elas nunca teriam isso. As pessoas precisam se libertar, cara, disso daí. Elas estão criando uma pressão muito grave nas pessoas, gerando problemas gravíssimos na vida das outras por causa das ideias que elas acham que tem que ser a delas. Não pode ter oportunidade para outras pessoas. Eu não faço problemas. Se você quer ter sua fé, tenha. Mas não coloca isso para as pessoas nem maltrata os outros pelo que você pensa que é verdade para você. Deus, caso fosse verdadeiro, ele não teria problema de aparecer para ninguém não, cara. Entendeu? Então, desculpa aí, mas é porque toca em mim. Uhum. E tem alguns gatilhos que me acabam. Muito bom esse corte, né? Agora eu peço meu por favor para que você se inscreva aqui nesse canal. Isso nos ajuda muito a melhorar o conteúdo cada vez mais e trazer cada vez mais conversas interessantes. Além disso, você também vai receber conteúdos de valor como esse. Então eu agradeço de coração e até o próximo vídeo. Bom, meus caros rebeldes da razão, agora que assistimos a esse vídeo espetacular e necessário com o brilhante Jason Ferrer, não há como voltar ao mesmo estado mental. Quero aqui agradecer profundamente a cada um de vocês que ficou até o final, que refletiu, que se permitiu encarar essas verdades duras. Gratidão também ao YouTube, que mesmo com todas as tensões, ainda nos permite ecoar vozes dissidentes. Gratidão ao Cauê Santos por esse corte revelador e potente. Esse foi mais que um vídeo. Foi um grito. Agora, vamos à análise completa em duas partes. O resumão do que vimos, e depois um estudo militante completo para armar nossa mente contra o obscurantismo. Então, prepare-se. Jason Ferrer é um caso emblemático. Ex-pastor batista, formado em teologia, viveu no púlpito por anos até que a razão falou mais alto que a fé. O vídeo nos mostra a dolorosa, mas poderosa jornada de alguém que, mesmo cercado por dogmas, ousou questionar e pagar o preço por isso. O processo começou com leituras proibidas. Seus líderes espirituais alertavam: não leia Nietzsche, não leia Freud, não leia Feuerbach. Isso, por si só, revela o caráter anticientífico da fé religiosa, que teme o pensamento crítico. Mas Jason leu, e como ele mesmo diz, a filosofia liberta. Ele começou a ver as rachaduras no edifício da fé, não por fora, mas por dentro. A sua saída da igreja não foi um ato de revolta, mas de honestidade intelectual e integridade moral. Ele percebeu que não podia mais subir no púlpito e repetir chavões teológicos para pessoas vulneráveis. Entendeu que a teologia não responde às perguntas fundamentais da existência. Só promete uma salvação vazia, baseada na culpa e no medo.
A ruptura custou caro família, amigos, reputação, paz. Seus irmãos não falam mais com ele. A filha foi discriminada por pais cristãos. Jason foi perseguido, ameaçado, forçado a sair de sua cidade. Mas mesmo assim, ele afirma: não tenho raiva das pessoas. Tenho raiva das ideias que controlam essas pessoas. Seu grito mais forte é contra a ideia de que Deus precisa de sangue para perdoar. Por que um pai precisaria matar o próprio filho para perdoar pecados? A irracionalidade brutal da teologia cristã. Ele compara essa luta com a de grupos marginalizados, negros, mulheres, LGBTQIA+. Assim como eles romperam grilhões sociais, os ateus precisam conquistar o direito de existir plenamente, sem medo, sem vergonha, sem se esconder. A seguir, vamos transformar os argumentos de Jason em ferramentas analíticas e didáticas para quem luta pela liberdade de pensamento. Com base em filosofia, história, psicologia, neurociência, teologia e lógica, aqui está um arsenal racional completo para o ateísmo militante. Filosofia da Libertação, de Kant a Nietzsche. Jason começou a sair da fé quando leu pensadores como Nietzsche, Schopenhauer e Feuerbach. Eles desmascararam a religião como criação humana projetada para dominar. Nietzsche, por exemplo, disse: Deus está morto, não como provocação, mas como alerta. A moral cristã está falida porque é baseada na negação da vida e no medo do inferno. Feuerbach, por sua vez, defendeu que Deus é a projeção dos desejos humanos. O ser humano inventou um Deus que ama, pune e salva, porque não suporta a própria finitude. A teologia do absurdo, o problema do mal. Jason pergunta: por que um Deus onisciente permitiria tanto sofrimento? Esse é o clássico problema do mal, que até hoje nenhum teólogo resolveu. Se Deus é onisciente, ele sabe do sofrimento. Se é onipotente, pode evitar. Se é bom, deveria querer evitar. Mas o sofrimento existe. Logo, ou Deus não existe, ou não é bom, ou não é onipotente. Epicuro já dizia isso no século IV a.C. Terceiro, neurociência e fé. O cérebro cria deuses. Pesquisas em neurociência cognitiva mostram que a crença em Deus ativa áreas do cérebro associadas à imaginação e à empatia, como o córtex pré-frontal. Isso não prova que Deus existe. Prova que o cérebro é programado para criar padrões e buscar sentido, até onde não há nenhum. Segundo Michael Shermer, a mente humana é uma máquina de crenças, evolutivamente moldada para evitar perigos, mesmo quando eles são ilusórios. Melhor acreditar num barulho falso do que morrer por ignorá-lo. Deus nasce dessa lógica evolutiva, como um conforto e um controle. Quarto ponto: história da opressão religiosa. Jason perdeu tudo por deixar a fé. E isso não é novo, viu? Durante séculos, a religião matou, queimou e silenciou quem discordava. Giordano Bruno foi queimado por dizer que o universo era infinito. Galileu foi forçado a negar a si mesmo. Em pleno século XXI, pessoas como Jason ainda são expulsas de suas casas e comunidades por pensarem diferente. A religião não é só crença, é sistema de poder. E esse poder oprime, como disse Marx. A religião é o ópio do povo. Ela oferece consolo, mas perpetua sofrimento. V. A Bíblia e sua contradição. Uma crítica hermenêutica. Jason atacou a lógica de um Deus que mata o próprio filho para perdoar pecados. Isso é uma crítica direta à teologia da expiação, que afirma que o sacrifício de Cristo foi necessário para que Deus perdoasse. Mas isso colide com qualquer conceito de justiça. Que tipo de juiz puniria um inocente para absolver o culpado?
A Bíblia é, portanto, um compêndio contraditório, cheio de erros históricos, imoralidades, genocídios, misoginia e absurdos científicos. Exemplo: a Terra tem 6.000 anos? Falso, segundo a geologia, paleontologia e astronomia. Houve dilúvio global? Falso, de acordo com a geologia e a antropologia. Jesus nasceu de virgem? Biologicamente impossível. Sexto ponto. A força do ateísmo militante por uma nova ética. Jason não quer só liberdade para si, não é mesmo? Ele quer mudar o mundo. E essa é a proposta do ateísmo militante. Mostrar que não precisamos de religião para sermos éticos, bons, solidários, humanos. A moral não vem de livros sagrados. Ela vem da empatia, da razão, da biologia evolutiva, da convivência social. Como diz Sam Harris, a ciência pode e deve guiar a moralidade, com base no bem-estar humano, e não em textos do deserto escritos há milênios. Sétimo ponto. Conclusão. A rebelião precisa continuar. Jason prometeu: o que Paulo fez pelo cristianismo, eu farei pelo ateísmo. Que sua coragem nos inspire, que sua dor nos alerte, que sua luta nos una. Porque existir como ateu no Brasil ainda é um ato revolucionário. Se você chegou até aqui, parabéns. Você é parte da resistência racional. Agora, te peço 3 coisas. Compartilhe este vídeo. Faça essa mensagem romper bolhas. Inscreva-se nos canais Rebelião Ateísta Lixeira e Rebelião Cortes. Comente abaixo. O que você pensa da história do Jason? Já passou por algo parecido? Obrigado por existir. Obrigado por resistir. Obrigado por pensar. Até a próxima, rebeldes da razão. E lembrem-se, questionar é um ato de coragem. Persistir, um ato de amor.